Aleluia. Você pode pegar a sua Bíblia. Você pode ficar de pé e levantar essa Bíblia bem alto. Você pode balançar a sua Bíblia e fazer raiva no diabo. Esta é a reunião com as Bíblias mais coloridas. Eu vou pedir para você levantar de novo, porque nós temos um fotógrafo aqui. Vem cá, por favor. Eu quero que você pegue essa foto. É um fotógrafo, não posso dizer da onde, porque é surpresa, senão vou estragar. Mas nós temos que mostrar para esse mundo que as mulheres brasileiras estão sendo levantadas por Deus para uma nova revolução. Não uma revolução feminina em que nós queremos os mesmos direitos, lugares iguais, não. Nós queremos tudo que Deus tem para nós. Porque com as nossas próprias forças e do nosso próprio jeito, a sociedade, as famílias, nós estamos como ficamos. Então levante bem alto aí o manual de instruções do Criador, que nos entende, sabe muito bem o que é melhor para nós mulheres. E balance aí a sua Bíblia. Olha que foto linda. Espera que eu vou pegar a minha digital, ó. Também dá, ó. Faz aquele sorriso, aquela pose, gente, bem charmosa, vai lá. Yeah! Diga comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Só os que não trouxeram Bíblia conseguiram bater palma. Não brincando. Nós aplaudimos a palavra de Deus. Minhas irmãs, antes de abrirmos a Bíblia, eu queria deixar alguns avisos muito especiais que com certeza também vão te edificar. Nós temos um sonho de ver todas as montanhas sobre as quais a sociedade é edificada sendo conquistadas para a glória de Deus. E um desses montes é o Monte das Artes. E aqui em nossa igreja nós temos sonhos grandes demais, fadados ao fracasso, se não for Deus agindo. E há alguns anos nós começamos a sonhar, e esse sonho se tornou realidade. Eu quero que você dê um aplauso ao Senhor, porque a fábrica de artes está funcionando! Nossos filhos, nossas filhas podem já começar a receber um ensino de total excelência na música, na dança. Jovens, terceira idade, são inúmeros os cursos oferecidos ali na fábrica de artes, e você também pode procurar se capacitar melhor. Mas nós realmente cremos numa geração que muito em breve vai estar ocupando os melhores lugares das artes na nossa nação e no mundo, formados pela fábrica de artes. Nós cremos que ali também será um lugar de resgate social, e que muitas crianças, muitas famílias que não tinham outra perspectiva, terão nas artes uma profissão, próspera profissão, mas também o encontro com o Senhor das artes. Então esse é um sonho muito grande. Se você não conhece, passe ali na Rua Formiga, pertinho da nossa igreja. A Rua Formiga é uma rua profética, porque ali a Igreja da Lagoinha começou. E naquela rua está um prédio enorme, reformado, com obras ainda acontecendo. E você vai se maravilhar com o tamanho do projeto, com o que Deus quer fazer.
E nós temos ainda vagas, eu queria que a Isa viesse aqui na frente. Nós temos dança infanto-juvenil, danças urbanas, sapateado, contemporâneo, balé clássico, dança de salão. Poxa, Gustavo podia tanto se inscrever comigo. Pilates, dança. Nossa, que legal. Muito bom para as mulheres. E esse aqui, que fofura. Fofo, é o Baby Class, né? Para as crianças de 3 a 5 anos. Temos também a música, como é que se chama? Não é musicalização para os bebês. Iniciação musical, gente, a partir de 2 aninhos de idade. É muito fofo. E faz toda a diferença. A professora do Isaac e do Benjamin, ela fala, gente, eu sou coruja, é claro, né? Mas ela me falou, não sei, será que ela fala para todos os pais? Ela falou assim, faz uma diferença o estímulo, porque no caso dos meus filhos, o estímulo musical vem desde o ventre. Então faz a diferença você começar bem cedo, se possível desde o ventre, a estimular os seus filhos. Então, procure a Fábrica de Artes. A Isa, essa mulher ungida, é professora, coordenadora e é um padrão de excelência que a gente tem, né, Isa? Sim, a gente está com matrículas abertas essa semana, porque as aulas vão começar em março. Então, não perca tempo, corra lá na Rua Formiga, número 450. Amém. E o último recado, gente, mas muito importante. Todos os anos, esse é o 14º ano que acontece na Páscoa, o nosso Congresso Internacional de Louvor e Adoração. Obrigada pela torcida aí. Gente, é um congresso muito especial, é muito especial. E o Senhor falou claramente comigo que esse ano Ele quer liberar sobre as nossas vidas e sobre o Brasil algo muito forte. E Ele vem confirmando a programação, os preletores, os ministros, já desde o ano passado. E eu tive uma experiência muito forte, porque o preletor que Deus colocou no meu coração é um homem que, em todos os congressos que eu já participei ao redor do mundo, ele, eu posso dizer, que foi o que trouxe mais impacto à minha vida. E esse último ano, em Jerusalém, ele estava num congresso pregando, e meu esposo comigo, e eu chorava, um choro de intercessão. Senhor, por favor, traga o John Mulinde ao Brasil. Nós precisamos dessa palavra, nós precisamos dessa unção, nós precisamos dessa autoridade. E eu disse, Senhor, meu esposo está aqui do meu lado, o Senhor tem que falar com meu marido para que a gente chegue até ele no final para cumprimentá-lo. Sabe como é? Às vezes o marido, vamos embora rápido, não sei o quê, né? E o Senhor tem que falar com o meu marido para fazer um convite para ele. Porque como que eu passo na frente do Gustavo para fazer um convite ainda mais desse? Se eu tivesse sozinha, acho que eu teria um pouco mais de ousadia para agir, né? Mas eu estava com ele, então eu chorava. Senhor, se é de ti, Senhor, se é de ti, Senhor, faça. No final da pregação, o Gustavo falou para mim, vamos cumprimentá-lo? Eu, chegamos lá para cumprimentá-lo. E o Senhor vai ficar só nisso? Pai, 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 pai. De repente, o próprio preletor, o John Mulinde, vira para mim com aquela fila de gente, de todas as nações. O pessoal não parava de dar cartãozinho para ele. Todo mundo quer que ele vai pregar, né? Ele vira para mim, vira para o Gustavo e diz, será que nós podemos jantar juntos? Minhas irmãs, nós temos que nos conter em alguns momentos, não é? Eu, amor, meu marido é um homem de Deus, ele estava sendo guiado pelo Espírito naquele momento e nós fomos, eu mal podia acreditar que naquele lugar lotado de tanta gente, nós íamos jantar com o John Mulinde e teríamos a oportunidade de conversar um pouco mais. E quando nós fomos, eu estava com Isaac, Benjamin, eu, meu esposo e John Mulinde, não tinha lugar na mesa, ficou só ele e o Gustavo. E eu fui para outra mesa, Senhor, aleluias, eu confio, Senhor, que meu marido vai fazer as coisas direito. Não é assim que você pensa, minha irmã? E eu fiquei lá dando a comida para os meus filhos e o meu esposo lá com o John Mulinde no meu coração, aquietado no Senhor. Não podemos passar, né, na frente dos bois, trocar os pés pelas mãos. Muitas vezes, acredito que Deus já está falando ao coração da gente com esse recado aqui.
E de repente a mesa esvaziou, eles já me chamaram, eu fui, quando eu sentei o convite já estava feito. E ele é realmente um homem de Deus e de oração. Ele disse que oraria e nos daria a resposta. Um mês depois, ele teria uma reunião com a liderança também do ministério dele. E um mês depois chegou a resposta. E quando chegou a resposta, eu não precisava me conter. Eu dava cada grito, cada salto, cada gargalhada de alegria. Foi uma resposta realmente de Deus a esse anseio, essa agitação no meu espírito do que Deus quer liberar sobre nós e sobre a nossa nação nesses dias. Então essa foi para mim a maior vitória. John Mulinde, o preletor de Uganda, África, que vem para compartilhar conosco. Se você não for pessoalmente ao congresso, porque ainda há vagas, mas não são muitas, assista pela Rede Super. Diga para sua irmã, mas não perca, minha irmã. Não perca. Na Semana Santa, de 28 a 30 de março. Senta na frente da televisão e fica, minha irmã. Porque Deus vai falar com você. Agora mais um pouquinho. Naquele mesmo congresso, lá em Jerusalém, uma mulher preletora marcou muito o meu coração. Ela é uma profetisa. E eu a conheci há 12 anos atrás, na primeira conferência profética que aconteceu pela união de vários ministros de Deus aqui do Brasil, a apóstola Valnice Milhomens, o pastor Ronaldo Faria, aqui da nossa igreja. Vários ministros se uniram e realizaram algumas conferências no Brasil, e a primeira foi em BH. E esta mulher de Deus, a pastora Cindy Jacobs, veio aqui. Naquela época, nós nem imaginávamos, por exemplo, ter uma rede de televisão. Nós tínhamos um programa de televisão, era suado para fazer aquele programa, para pagar aquele programa. E aquela mulher aqui, nesse mesmo púlpito, ela declarou que Deus estava mostrando a ela muitas coisas. E ela falou, e aqui eu quero ressaltar para vocês, é que Deus daria a esta igreja um canal de televisão. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Você pode aplaudir o Senhor? Essa mulher tem um dom profético. Não é aquela profecia que você já sabe de cor salteado que está na Bíblia e qualquer pessoa pode dizer. Não, é aquela coisa raio-x, sabe? Mas não apenas isso, profecias acerca da nação, profecias em outro nível, em outro patamar, de outra dimensão, outro alcance. E o Senhor tem me falado que é algo lindo que Ele tem para nossas vidas, mas para a nação. Como um recomeço, é isso que o Senhor me disse. Um recomeço na visão, naquilo que Deus tem preparado para esses dias. E a Isenete estava comigo, nossa pastora de intercessão lá em Jerusalém, ela estava comigo, e ela teve uma visão. Ela veio falar, Ana, eu não consigo explicar o que é, mas eu vi o John Mulinde e a Cindy Jacobs entrando no Brasil como se fossem 2 relâmpagos. E nós começamos a orar. E eu criei coragem, entrei em contato, fiz o convite, e depois de meses de oração, esperando contato de volta, resposta, a Cindy falou comigo no telefone, e ela disse para mim, olha minha filha, porque ela já é uma senhora, olha minha filha, você sabe que eu não viajo na Páscoa, porque é o feriado para eu estar com meus netos, minha família, mas olha, você é uma menina muito amada, viu, porque é para eu ir nesse congresso. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, estou com muita expectativa do que Deus vai fazer através desses 2 canais do céu aqui na terra. Teremos também outros preletores, mas eu já tomei muito tempo que eu queria compartilhar isso. Só mais uma coisa, vai ter a gravação do nosso CD Renovo. Sabe o que é o Renovo? O Senhor me deu uma palavra, como o Senhor usa aquela ilustração. O homem bom tira do seu tesouro coisas velhas e novas. E o Senhor me disse que era para eu tirar do meu tesouro aquelas músicas antigas e trazer as músicas novas que Ele vai me entregar. Então, nesse novo tempo, nós comemoramos 15 anos de Diante do Trono.
nós vamos resgatar algumas pedras preciosas do nosso tesouro. E vocês não têm noção de como os arranjos estão ficando. Eu falo, meu Deus, é muita unção nessa letra, nessa melodia, é muita história. Acho que essa música está carregada de unção, de tanta história que ela já viveu. E ainda vem com os arranjos da nova unção, do renovo. Então prepare-se, vai acontecer no congresso. Tem um monte de gente com vontade de ir agora, né? Acesse o nosso site, diantedotrono.com, e faça a sua inscrição, vale a pena. Tem gente vindo do Brasil inteiro, você que mora aqui, não perca esse banquete do céu para nós. Minhas irmãs, hoje a palavra vai ser breve, mas eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Porque no mês passado, o Senhor inaugurou o ano no culto Mulheres Diante do Trono, trazendo para nós a figura da noiva. Quantas se lembram? Foi muito especial. E a mensagem da volta do Senhor, de estarmos preparadas para esse momento, ela continuou pulsando no meu coração. E eu passei um mês inteirinho orando por essa noite, e tudo que o Senhor falava comigo novamente era sobre isso. E quando foi hoje, a minha devocional de hoje, eu chamei o Gustavo e falei, amor, não é possível, porque a gente fica orando, o que Deus está te falando para o culto de homens, o que Deus está te falando para o culto de mulheres? Eu falei, amor, não é possível, amor, olha aqui. Ele já sabia o que eu tinha compartilhado. Olha aqui a devocional de hoje. Eu leio essa Bíblia todos os dias, é a Bíblia devocional de leitura diária, lançada pelo pastor Silas Malafaia, e é muito legal porque tem os 3 capítulos do Velho Testamento, um do Novo, Salmos e Provérbios todo dia, mas você não tem que abrir na sua Bíblia normal, ela já vem encadernada nessa ordem. Pode comprar lá para a Seara, porque acho que todo mundo vai querer agora. Já tem, legal. E olha o que saiu hoje. Do Velho Testamento termina com o versículo de Êxodo 17, 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. E o texto de Mateus começa a parábola das 10 virgens, que fala sobre as lâmpadas acesas com óleo. Falei, Gustavo, não tem outra palavra para eu entregar, é essa palavra. Você conhece a parábola? Quero que as meninas do DNA venham aqui, porque a Bíblia diz de 10 virgens. As 10 faziam parte de uma procissão que aguardava o noivo chegar para entrarem na festa, entrarem nas bodas. Era algo cultural. Elas não eram a noiva, vocês estão entendendo? Elas eram o cortejo. 10 jovens, todas elas preparadas, enfeitadas, para fazerem bonito. E elas tinham o quê? Lâmpadas com azeite. Porque ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar. Todas as 10 faziam parte do mesmo grupo. A Bíblia diz que o noivo foi demorando, e as 10 virgens acabaram adormecendo. Podem dormir, meninas? O problema na parábola não é que elas tenham dormido, porque você vai ler aí que todas elas dormiram. E se Jesus é esse noivo, a figura desse noivo é Jesus, na Bíblia, muitas vezes ele aparece descrito como noivo, seu povo a noiva. Você acha que ele está demorando chegar, gente? Tá. Eu me lembro de conversar com a minha avó Arminda e dizer, vó, há quanto tempo você espera a volta de Jesus? E ela já bem velhinha riu para mim e disse, filha,
desde os meus 12 anos. E há 2000 anos, nós, seu povo, temos esperado pela sua vinda. Muitos se cansam de esperar, muitos cochilam nessa espera. O tempo vai passando. Mas quando nós menos esperarmos, Ele voltará. O contexto dessa parábola começa alguns capítulos antes, exatamente quando Jesus, no capítulo 24, ele passeia por Jerusalém e mostra para os discípulos aquelas grandes pedras do templo. Quem já teve o privilégio de ir a Jerusalém e ver pessoalmente o tamanho, a enormidade daquelas pedras que são ainda do tempo de Jesus, pedras do templo de Salomão, nós ficamos assim maravilhados, porque são pedras muito grandes. Imagina quando o templo estava erguido. Hoje nós só temos algumas pedras. Quando o templo estava erguido, Jesus passando disse para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E nesse contexto os discípulos perguntam: como vão ser essas coisas? Quando vai ser o fim? Jesus começa a trazer esse discurso escatológico, falando do fim de Jerusalém e falando também da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, que aconteceu pelos romanos. Fala que aquela geração não passaria sem que aquelas coisas se cumprissem. Foi sobre esse fim que ele estava falando. Mas ele também fala do fim de tudo. Eu queria ter mais tempo para falar aqui, porque eu tenho a impressão muito forte de que nós estamos vivendo essa última geração. Não só eu, mas muitos estudiosos da Bíblia, porque Jesus usa, já estou falando aí, Jesus usa a parábola da figueira. Muitas vezes ele fala da figueira como o povo de Israel, que ele buscava o fruto e não encontrava o fruto, vocês se lembram? Aqui ele fala, prestem atenção, quando a figueira florescer, então será o fim. Ele fala de Israel. E nós vivemos uma geração privilegiada, porque desde 48, o Estado de Israel foi restaurado. Por 2000 anos dispersos. 2000 anos dispersos no mundo todo. Em 48, o Estado de Israel foi restabelecido. A língua hebraica que tinha sido esquecida, pouco a pouco, ela foi sendo restabelecida. E hoje ela é a língua oficial de um país. E até a moeda, o dinheiro, é o shekel. O mesmo nome da moeda bíblica, dos tempos bíblicos. E mais, a figueira fala de Jerusalém, que foi destruída quando ela florescesse. Também lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, fala mais claro ainda da figueira sendo a restauração da cidade de Jerusalém, que os gentios a assolariam, mas quando ela fosse restituída ao povo de Israel, então era chegado o fim. E em 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido, a cidade de Jerusalém permaneceu território jordaniano. Mas em 67, quando as nações árabes ao redor de Israel estavam prontas e unidas para aniquilar o país, tudo mudou. Em 7 dias, uma vitória contundente de Israel não apenas trouxe paz ao país, mas conquistou Jerusalém como território israelense. Pela primeira vez em 2000 anos, Jerusalém pertence ao povo de Israel. Você consegue perceber que tempos nós estamos vivendo? Quem aqui nasceu depois de 48? Quem aqui nasceu depois de 67?
eu acredito que é para nós que se aplica a profecia de Jesus. Esta geração não passará até que se cumpram todas estas coisas. Você pode aplaudir o Senhor? O fim está próximo. O fim está próximo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha, beba de graça da água da vida. São dias decisivos na história. Se Deus quisesse salvar mais pessoas em toda a história da humanidade, Ele agiria hoje. Porque hoje estão vivas mais pessoas no planeta do que já houveram homens e mulheres, seres humanos, em toda a história desde a criação. Por isso as nações estão sendo invadidas por um poderoso avivamento. Aqui mesmo no Brasil, as pessoas estão deixando uma religiosidade e vindo realmente a conhecer o Senhor. Então a parábola das 10 virgens vem nesse contexto, falando desse dia em que nós precisamos estar preparados, porque não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos quando. Jesus disse: 2 pessoas vão estar trabalhando no campo, uma será tomada, a outra será deixada. Nos dias de Noé, ele fala, as pessoas comiam, bebiam, casavam, trabalhavam, até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Minha irmã, você vai estar trabalhando lá, limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos, e de repente, você vai estar lá no seu local de trabalho e de repente, tem gente que fala, né? Ah, Jesus, não volta antes de eu casar, não? Ih, minha irmã, quer ver que vai ser naquele dia que você vai estar tan, tan, taran, tan, tan, taran. Fica só o vestidinho aqui no chão. Quer dizer, o vestidão, né? Com aquela na água vai ficar desse tamanho assim no chão. Gente, a nossa vida vai estar acontecendo normalmente. E diga para sua irmã aí: de repente, num piscar de olhos, estaremos diante do Senhor. Aleluia! Aleluia! O problema aqui não era a demora do noivo, o adormecer daquelas jovens. O problema aqui era não estar preparada. De repente, ouviu-se a voz: eis o noivo! As jovens despertam. Saí a seu encontro. Todas elas pegaram as lâmpadas e começaram a se preparar, quando de repente as virgens nécias perceberam que elas não tinham azeite suficiente. E elas começaram a implorar: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes disseram: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que os vendem e comprai. Então as nécias que não se prepararam saíram para tentar comprar o azeite. E as prudentes estavam lá, prontas, preparadas, tinham azeite suficiente. Agora aquelas nécias foram sair para comprar azeite em cima da hora. Era meia-noite quando o noivo chegou. Será que elas iam encontrar um mercado aberto para vender aquele azeite? Tem muita gente que vive de altos e baixos na fé. Quando está tudo bem, não tem uma vida de oração, leitura da palavra. Quando está tudo bem, não vem à igreja. Precisa acontecer aquele problema, uma crise. Ai, estou precisando buscar. Não tem azeite, porque quando é o de repente, você tem que estar preparado. Tomara que te pegue numa alta estação da fé, né, irmã? O de repente vai chegar. E tem gente que, vive de altos e baixos. Tem época que está buscando a Deus e tem época que não está. Isso não pode acontecer. Se nós estamos ansiando pela volta do Senhor, temos que estar constantemente buscando o Senhor. Constantemente
comprando esse azeite precioso. Diga, eu preciso pagar o preço, comprar o óleo precioso. E ninguém pode compartilhar com o outro desse óleo, sabe por quê? Esse óleo fala dessa busca individual. Ninguém pode dizimar por você. Ninguém pode ler a Bíblia por você. Assim como ninguém pode comer por você e você receber os nutrientes, não é assim? Você tem que comer. Ninguém pode orar por você. Mas como assim os intercessores oram por mim? Existem orações que só você pode fazer. Existem orações de arrependimento que só você pode fazer. Atitudes que só você pode tomar. Ninguém pode tomar por você. É a sua vida com Deus. Paulo disse, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Nós temos que parar de dar desculpas e assumir a nossa responsabilidade. Sabe, eu não sou assim uma crente que tem muita intimidade com o Pai, sabe? Porque o meu Pai terreno, isso e isso. Minha irmã, seja curada. Receba o amor de Deus na sua vida e deixe isso para trás. Sabe, eu não posso porque meu marido, eu não posso porque meu tio, eu não posso porque minha mãe, eu não posso porque isso e aquilo. Assuma a responsabilidade, porque naquele dia, ou você vai ter o óleo que você comprou, ou você não vai ter. Ninguém pode jejuar por você. Você precisa buscar a Deus. Uma vez eu li uma frase linda, um livro do Eugene Peterson, chama-se Uma Longa Caminhada, Uma Longa Obediência. Desculpa, deixa eu ler aqui para eu não falar o nome errado. Uma longa obediência na mesma direção. Uma longa obediência numa mesma direção. É assim a nossa vida. É dia após dia, gota após gota, que vai enchendo a nossa lâmpada. É você persistir, insistir, persistir. Não estou com vontade não, mas eu estou decidida. Eu vou buscar, eu vou pagar o preço, eu vou, pouco a pouco, gota a gota, a nossa lâmpada vai ficando cheia. Olha aqui, eu trouxe uma lâmpada para vocês verem. Essa lâmpada aqui é uma réplica, mas lá em Jerusalém até hoje se encontra, em todo o Oriente Médio ali, se encontra nas escavações, lâmpadas milenares. Não precisa de muito óleo. Pequenos gestos, pequenas coisas que fazemos são suficientes para acender a nossa lâmpada. O noivo chegou e aquelas virgens prudentes puderam entrar para a festa. Podem passar. Vamos aplaudir as prudentes aqui. Podem entrar no gozo do Senhor, na festa. Como diz lá em Apocalipse, bem-aventurados os que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Queremos entrar. E quando a porta se fechou, passou um tempo, as nécias voltaram. Eu me lembro da porta da arca. Enquanto Noé construía a arca, quantas pessoas zombavam dele? Você é louco. Vai chover? Claro que não vai chover. Jesus vai voltar? Isso é história de carochinha. Mas a Bíblia diz que Deus mesmo fechou a porta da arca. Até efeito sonoro teve a nossa pregação aqui, fecharam a porta mesmo. Deus mesmo fechou, porque eu acredito o desespero de Noé. Quando começou a chover, a água começou a subir, o que deve ter tido de vizinho, parente, colega, amigo, batendo naquela porta, os gritos, porque eles devem ter subido em todas as árvores, gritando, pedindo socorro, mas Noé não podia abrir a porta. Assim também, quando o Senhor voltar, muitos incrédulos tentarão bater na porta. Muitos, infelizmente, nem posso dizer incrédulos, muitos que frequentam as nossas igrejas, muitos que se dizem parte do povo de Deus, porque todas eram virgens, todas estavam fazendo parte daquele cortejo.
Elas só não estavam preparadas. Vão estar batendo na porta. E elas batiam: abre-nos, abre-nos, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos, abre-nos. Mas ele responderá. O texto termina dizendo: apartai-vos de mim, não vos conheço. Nossa fé é mais do que uma religião, é um relacionamento com o Senhor. Não vos conheço é uma resposta muito dura. Não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Eu não tenho relacionamento com vocês. O Senhor quer relacionamento conosco. Ele quer nos conhecer. Ah, mas Deus me criou, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. Nós estamos falando de você se aproximar. Como diz ali em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Essa aproximação de Deus, Ele te chama, você responde e acontece um relacionamento, uma comunhão, uma entrega mútua. Você vai conhecendo o Senhor e vai revelando o seu coração a Ele numa intimidade. Mais do que religião. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar e a tomar assim na sua mão como se fosse a sua lâmpada. Assim como eu estou fazendo, você pode levantar ao Senhor a sua lâmpada. É tão lindo como o Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E ninguém pega uma candeia, enche de azeite, acende para esconder, mas coloca num lugar alto. E assim o Senhor quer que seja a sua vida. Uma candeia cheia do precioso óleo da presença do Espírito Santo. Uma candeia que vai acender e vai iluminar as trevas da sua casa, as trevas da sua família, o seu local de trabalho, fazer a diferença. E mais ainda, uma candeia que vai estar cheia de óleo, para que naquele de repente, você esteja preparada para entrar no descanso, no gozo do seu Senhor. Feche os seus olhos, levante a sua mão ao Senhor, candeias levantadas ao Senhor. Comece aí no seu lugar a pedir perdão a Ele. Se você tem falhado nessa busca contínua, nessa longa obediência numa mesma direção, se você tem falhado, colocado tantas coisas na frente da sua busca, o ativismo, é tempo de recomeçar, é tempo de voltar à prática das primeiras obras, coisas tão pequenas como ler a sua Bíblia, como jejuar, fazer do jejum uma prática, orar, falar com Deus, fechar a porta do seu quarto, separar um tempo a sós com o Pai, que Ele te vê em secreto, te recompensará. Congregar, quantas pessoas pararam de congregar quando a Bíblia diz claramente: não deixem de congregar. Tem muita gente que não ama mais a igreja por causa dos defeitos da igreja, mas eu te garanto que a arca de Noé, ainda que tinha mosquito, pernilongo, cobra, gambá fedorento, era o melhor lugar para se estar, porque fora da arca era só perdição. Então ame a igreja do Senhor. A palavra diz: o amor de muitos esfriará. Tem muita gente que não ama mais, não quer pagar o preço da comunhão com pessoas imperfeitas, como se eles fossem perfeitos. Volte a congregar. Volte a congregar. Volte a ir para a igreja com toda a sua família. Aí no seu lugar, peça perdão ao Senhor se você tem negligenciado. Porque dia a dia, gota a gota, Ele encherá a sua candeia novamente. E o de repente virá.
por ti, Senhor. Ansiamos por tua vinda, noivo amado, noivo amado. Prepara-nos, prepara-nos, prepara-nos para esse dia que sem demora vem. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor. Ajuda-nos a pagar o nosso preço, tão pequeno, mas que tantas vezes negligenciamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Continue com sua mão erguida ao Senhor. Algo tão lindo que o Senhor compartilhou comigo lá em Efésios, no capítulo 5, quando Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Diga: enchei-vos do Espírito. Ele começa a dizer como, não é? Enchei-vos, falando entre vós, com salmos, hinos. Nós mulheres, nós precisamos mudar a nossa maneira de falar. Quem sabe você tem pecado com suas palavras. Nós temos que falar palavras de louvor, ainda que muitos nos achem loucas, porque nós vamos estar louvando quando tudo parece um caos. Mas a gente vai estar dizendo glória a Deus, porque todas essas coisas vão cooperar para o meu bem. Mudar o jeito de falar, ó, o azeite vai subindo. Cânticos, louvando a Deus de coração. Todo o tempo, minha irmã, cante. Coloca o CD lá da Ludmilla para te ajudar. Cante lá na beira do tanque. Cante na beira do fogão. Cante ao Senhor. Louve o Senhor no seu coração. Comece a cantar mais. Minha tia Ângela, gente, ela eu acho que é anjo. Que mulher santa. Ela me disse que nesse ano de 2013 ela fez um propósito de cantar mais. Gente, se minha tia Ângela ainda está sendo aperfeiçoada, eu tenho que ser também. Cante mais, minha irmã. Quanto mais você canta, mais o azeite, ó, vai enchendo a sua lâmpada. Cante, cante. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Diga: eu te amo, Deus. Eu te adoro. Em todo tempo louvarei. Em todo tempo seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Coloca um novo cântico nos nossos lábios, Senhor. Um hino de louvor ao nosso Deus. Como diz o salmista: muitos verão e ouvirão e colocarão a sua confiança no Senhor. E ele diz: louvando em todo tempo, dando graças ao Senhor por tudo. Por tudo, dando graças. Pare de reclamar. Deu errado? Obrigado, Senhor, porque tu estás no controle. Seu marido vai até estranhar. Fala: o que aconteceu com essa mulher? Ele não trouxe aquilo que você pediu lá da rua? Tudo bem, meu amor, Deus está no controle. Tem casamento que vai ser restaurado só com isso. Só com a gotinha de óleo do louvor ao invés da murmuração. Tô falando sério. Pare de murmurar, dê graças em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós outros. Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Dê graças, minha filha, dê graças. Agradeça por tudo. Maridão vai chegar lá com presente em casa. Obrigado, meu amor, muito obrigado. Sério, você gostou mesmo? Meu amor, eu sou agradecida por tudo. O último presente que ele deu: o que você está pensando que eu sou? Eu sou princesa, meu filho. Eu sou filha de Deus. Você acha que eu vou usar isso? Estava seca, ó, a lâmpada estava até rachando sem óleo. Dê graças.
a lâmpada vai enchendo. Levanta a lâmpada aí. Graça, sem murmuração, sem reclamação, só louvor, só gratidão. A lâmpada vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora pega esse tesouro aqui. O apóstolo Paulo continua dizendo, então, cheios do Espírito, aprenderam a se encher continuamente sendo cheios do Espírito? Aí ele chega e fala para nós, mulheres, sede submissas a vossos maridos em tudo, como ao Senhor. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Nós só vamos conseguir cumprir essas ordens tão específicas, tão loucas para esse mundo, mas está no nosso manual de instruções. Nós só vamos conseguir se essa lâmpadazinha estiver cheia de azeite. A submissão vai ser tão fácil. E você vai ver Deus movendo seu marido. Tá aí o John Mulind. Não precisei abrir minha boca. É tão bom ver Deus movendo os nossos maridos. Sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, suas auxiliadoras, ao seu lado, não passando por cima deles, mas sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Como? Levante suas candeias ao Senhor, cheias do óleo precioso, sendo cheias, continuando cada dia mais, comprando esse óleo precioso. Enche-me de ti, enche-me, Espírito Santo, Espírito Santo. É tão tremenda a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. A herança que está nos aguardando no céu, vai receber essa herança quem tiver o Espírito. É igual quem vai lá no banco e troca aquela penhora. É isso que vai acontecer. Sem o Espírito, nada de herança. Levante sua candeia diante do Senhor e comprometa-se diante dele a recomeçar a busca diária, a busca constante desse óleo precioso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você pode pôr a mão no seu coração? Eu quero fazer uma oração muito importante antes de terminarmos esse culto. Se você puder, fique. Se você precisar ir embora, fique à vontade. Mas eu quero orar por você que precisa hoje entregar a sua vida a Jesus. Diga comigo: Senhor, nesta noite eu abro o meu coração. Entra na minha vida. Eu preciso do Teu Espírito Santo, que é a minha garantia de que entrarei no céu. Me ensina os Teus caminhos e eu viverei para Ti. Se você é esta mulher que hoje faz essa entrega da sua vida, eu te convido a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Venha, venha, enquanto a pastora Ludmila canta mais um louvor para nós, conosco. E você que está aí no banco, pergunte à mulher do seu lado: você quer ir à frente e entregar a sua vida a Jesus? Pergunte, a da direita, a da esquerda,
e venha com ela aqui na frente. Esse é o primeiro passo para que você seja cheia do Espírito Santo. Venha, 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 venha. A madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvir me chamar, me chamar. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há como rejeitar tua presença.
Ore por elas, como quem ora por aquela prima que está longe do Senhor e você crê que um dia vai entregar a vida ao Senhor. Como quem ora pela mãe, você ora pela salvação da sua mãe. Se fosse ela ajoelhada aqui, como você oraria nesta hora? Ore assim. Abençoamos, abra sua boca e libere palavras de bênçãos. Abençoamos, abençoamos, abençoamos. E declaramos sobre estas mulheres um novo dia, um novo tempo, inaugurado pelo próprio Deus nas suas histórias. Até aqui foi uma história, mas a partir de hoje um novo começo, porque a palavra diz: aquela que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova vida em Cristo, nova vida em Cristo. Diga aleluia. Faça tudo novo, Senhor. Tudo novo, Senhor. Nós as abençoamos no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar e você vai receber um abraço. Novas irmãs que o Senhor traz para a sua vida. Vamos aplaudi-las? Bem-vindas à família de Deus. Bem-vindas à família de Deus. E eu quero que vocês sigam aqui à sua direita. Temos uma mão erguida. Uma mão erguida que vai levar vocês a um outro salão onde vocês vão ganhar uma Bíblia. A palavra, a carta do seu noivo amado escrevendo para você. Vocês vão ganhar um CD do Diante do Trono. Um CD de um grupo musical aqui da nossa igreja que eu canto. Vocês vão ter o nome de vocês anotado. Se você deixar o telefone, nós queremos manter contato com vocês. Podem descer aqui. Vamos aplaudi-las novamente. Lá da Espanha, uma irmã de outro país entrega a vida ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Traga sempre amigas, visitantes, porque esse culto é um lugar de salvação, de reencontro com o Senhor. E eu queria que a gente terminasse esse culto hoje fazendo mais uma oração pela nossa querida pastora Ludmila. E para fazer essa oração eu queria chamar aqui a Helena, a Márcia, por favor. Como eu disse para vocês, queria chamar a Anne também, que é assessora da Ludmila. Pastora Vera Vasti, por favor. Pastora Ana Lúcia. Pastora Márcia, lá de Betim, por favor. Queria que viesse aqui fazer essa oração. Pastora Paulette, por favor. Pastora Carol, vem aqui, por favor. E nós vamos abençoar a vida da Ludmila, porque vocês lembram que eu disse? Que eu descobri que ela não era anjo, que ela é de carne e osso, mais osso do que carne. Ela é gente, e como nós, ela precisa de oração. E nós somos tão agradecidos a Deus pelas letras, orações cantadas, nascidas no secreto dessa mulher, nascidas nas madrugadas escuras da alma, com as quais nós nos identificamos tanto. Quem pode dizer amém? E você fala assim: meu Deus, de onde que essa mulher tira tanta inspiração? Só ela sabe. Cada um de nós passa suas lutas, seus desertos, e o Senhor também te usa com o seu testemunho, com as suas canções, suas experiências para abençoar outros. E no caso da Ludmila, através das suas canções, ela nos abençoa. Então vamos orar por ela com gratidão, que ela saiba que em Lagoinha, em Belo Horizonte, e eu creio no Brasil, ligado conosco agora pela internet, pela Rede Super, mulheres de Deus, amamos a sua vida
e abençoamos a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, reunidas, ó Deus, e tantas pessoas também ali através da Rede Super, abençoando a vida da pastora Ludmila Ferber, Senhor. Pai, o seu coração, mais profundo do seu coração, as suas lutas internas, as suas dificuldades, somente o Senhor sabe, os seus conflitos. Deus, somos todos nós carentes e dependentes absurdamente de Ti. Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pai, nós ministramos agora sobre a vida da Tua filha um renovo do Senhor. Ministramos, ó Deus, a cura, Senhor, aquilo que ela precisa nesta noite. Pai, nós sabemos que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Sabemos, ó Deus, que é uma posição difícil. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes somos tão miradas pelo inferno. Ó Deus, por isso nós em nome de Jesus desfazemos as obras de Satanás contra a vida da tua filha, contra a vida do seu casamento, das suas filhas, contra o seu ministério, contra, Deus, tudo que ela tem feito. Deus, contra a sua mente, setas lançadas à sua mente, nós desfazemos o nome de Jesus. Te pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor a sustente, que o Senhor a levante com a sua doce e poderosa mão, que o Senhor a cubra com o teu próprio sangue, Jesus, blindando a vida da Ludmila, Pai, contra todas as setas infernais que têm se levantado contra ela. Senhor, nós a amamos, somos tão abençoadas pela vida dela. Por isso, Deus, nós retribuímos esse amor, retribuímos essa bênção com as nossas orações, com o nosso clamor ao Senhor nesta noite. Senhor, continue usando a tua filha, Pai, para trazer cura, restauração, libertação, salvação à vida de tantas milhares e milhares e milhares de pessoas, por todos os lugares onde ela vai, onde há uma canção dela, onde há um CD, onde há uma música, onde há uma palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores na vida da tua filha, hoje e todos os dias da sua vida. A sua geração será plantada, profética nesta terra. Oh Deus, colunas de palácios. O seu esposo, onde ele estiver agora, alcance-o também, ó Deus, mais uma vez, com o renovo do Senhor, o renovo da unção, ó Deus, uma nova unção, ó Deus, um revigoramento no seu espírito, novas forças, novo ânimo, ó Deus, em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo, venha com teu azeite, óleo puro, nardo puro, sobre a vida dos teus filhos. Nós te clamamos nessa noite agradecidos por tudo o que o Senhor já tem feito através dela, na vida dela, por ela, e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradecemos, no nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Aleluia. 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 A gente tem uma musiquinha aqui. Vamos estender as nossas mãos, musiquinha que o pastor Márcio sempre puxa. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. De novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Dê um abraço na pessoa da sua direita, na irmã da esquerda
e vamos na paz. E no dia 27 de março, última quarta-feira do nosso próximo mês, um dia antes do Congresso de Louvor, eu já posso anunciar. Sabe quem vem ministrar aqui no culto de mulheres diante do trono? Soraya Moraes! Até lá, gente. Deus abençoe.